Isso não é falta de capacidade técnica, isso é falta de estrutura. E ninguém te ensina essa parte. Hoje eu vou mudar isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que estruturar nos seus primeiros dias de clínica para que você saia da paralisia e comece a atender com segurança. Não é motivação, é protocolo. É o que diferencia o profissional que constrói autoridade desde o começo do que passa os primeiros 2 anos cobrando barato e com o paciente só pedindo desconto. Fica até o final porque na parte de posicionamento clínico eu vou te falar algo que a maioria dos cursos nunca diz. Existe um fenômeno que eu observo em profissionais recém-formados que eu chamo de paralisação pós-graduação. Você sai da faculdade ou do curso técnico com um conjunto de habilidades reais, mas sem nenhum sistema para transformar essas habilidades em atendimento clínico consistente. Um estudo publicado no Journal of Aesthetic Nursing em 2022 mostrou que mais de 60% dos profissionais de estética nos primeiros 2 anos de carreira relatam insegurança, não por falta de habilidade técnica, mas por falta de protocolos de consulta estruturados. Eles sabem fazer o procedimento, eles não sabem como conduzir o paciente até o procedimento. E isso tem um nome clínico, é a lacuna entre competência técnica e competência clínica. Competência técnica é saber aplicar o produto. Competência clínica é saber indicar, contraindicar, conduzir a anamnese, interpretar os achados físicos, planejar e comunicar o plano de tratamento de forma que o paciente confie e aceite. Os primeiros 30 dias precisam ser dedicados exclusivamente a construir essa segunda competência, não a fazer mais cursos de técnica, a estruturar o atendimento clínico. Então, o que você faz nos primeiros 30 dias? Você estrutura 4 coisas: a anamnese, o protocolo fotográfico, o consentimento livre e esclarecido e o sistema de follow-up. Vou falar de cada um. A maioria dos profissionais recém-formados trata a anamnese como uma formalidade burocrática. É o papel que o paciente preenche na sala de espera antes de entrar na sala. Isso é um erro. A anamnese bem conduzida é a primeira demonstração de autoridade clínica que o paciente experimenta com você. É o momento em que você sinaliza que não é um aplicador de produto. Você é um profissional que avalia, raciocina e decide. Uma anamnese bem estruturada em estética investiga tabagismo, uso de anticoagulantes, suplementos com ação antiagregante, histórico de herpes simples e uso de hormônios, além das reações esperadas em caso de hipertensão, diabetes e pacientes com doença autoimune. Cada um desses fatores muda alguma coisa no protocolo. A durabilidade do preenchimento, o risco de equimose, a necessidade de profilaxia antiviral ou a conduta em procedimentos que podem induzir hiperpigmentação. Nos seus primeiros 30 dias, construa sua própria ficha de anamnese baseada nos procedimentos que você realiza. Não copie o modelo genérico de outro profissional. Quando você conduz uma avaliação com essa profundidade, o paciente percebe que está sendo atendido por alguém que sabe o que está fazendo. E a confiança aumenta antes de qualquer procedimento. O segundo pilar dos primeiros 30 dias é o protocolo fotográfico. E aqui eu vou te dizer algo que vai parecer óbvio, mas que a maioria dos profissionais recém-formados não implementa. Fotografia padronizada não é para as redes sociais. É proteção jurídica e ferramenta de planejamento clínico. Um estudo de caso publicado no Jornal Internacional de Dermatologia em 2023 documentou que em processos judiciais envolvendo procedimentos estéticos, a ausência de fotografias pré-tratamento padronizadas foi o fator determinante
para decisões desfavoráveis ao profissional em 72% dos casos analisados. Não porque o procedimento foi mal executado, porque não havia como provar o estado inicial e o acompanhamento do paciente. Protocolo fotográfico padrão mínimo para qualquer procedimento facial. Frente, com iluminação uniforme e fundo neutro. Perfil direito e esquerdo 90 graus. Oblíquas, direita e esquerda a 45 graus. Mesma câmera, mesmo ponto focal, mesma distância sempre. Isso parece trabalhoso nos primeiros atendimentos. Depois de 30 dias vira automatismo. E quando você precisar, vai estar lá. Além da proteção jurídica, a fotografia padronizada te permite fazer algo que transforma a relação com o paciente. A comparação evolutiva. Quando o paciente vê o antes e o depois, com a mesma padronização, o resultado aparece de forma objetiva. Isso reduz a insatisfação subjetiva e aumenta a percepção de valor do tratamento. O follow-up é o pilar mais negligenciado pelos profissionais em início de carreira e é onde está a maior oportunidade de diferenciação. Um paciente que passa por um procedimento e não recebe nenhum contato do profissional nos dias seguintes desenvolve o que pesquisadores de comportamento do consumidor chamam de ansiedade pós-compra. Em estética, isso se manifesta como questionamentos sobre o resultado, comparação com outras opções que existiam e menor probabilidade de retorno. Protocolo mínimo de follow-up que você vai implementar nos próximos 30 dias. Faça o contato nas primeiras 24 horas após o procedimento. Pergunte sobre a tolerabilidade, possível edema, desconforto. Contato após 7 dias, verifique o resultado inicial, esclareça as dúvidas. E o contato no momento ideal para o retorno do protocolo seguinte. Esse contato pode ser via mensagem, não precisa ser uma ligação, mas precisa existir, precisa ser personalizado e precisa mencionar o procedimento específico que foi realizado. Quando você faz isso, o que acontece? O paciente sente que você se importa com o resultado, não apenas com a venda. A taxa de retorno aumenta e o paciente passa a te recomendar de forma orgânica, porque a experiência dele foi diferente de qualquer outra que ele teve. Então, resumindo, o que você vai estruturar nos primeiros 30 dias? Semana 1. Construa sua própria ficha de anamnese. Não copie, construa. Inclua os itens que eu mencionei aqui. Teste pelo menos 5 atendimentos e ajuste. Semana 2. Padronize seu protocolo fotográfico. Defina o equipamento, o espaço, a iluminação. Fotografe toda semana. Semana 3 e 4. Implemente o sistema de follow-up. Crie os templates de mensagem para 24 horas, 7 dias e o retorno. Automatize o que puder. No final do mês 1, você não vai ter mais pacientes do que tinha no começo, mas você vai ter um sistema e profissional com sistema cresce. Profissional sem sistema fica girando em círculo. Se esse conteúdo fez sentido para você nesse início de carreira ou de reestruturação, eu quero que saiba que isso é exatamente o que trabalhamos dentro da mentoria magnífica. A gente não só fala sobre o que fazer, a gente constrói junto, protocolo a protocolo. O sistema que transforma um profissional tecnicamente habilidoso em uma referência clínica na sua cidade. O link para conhecer a nossa mentoria está na descrição. Se você tem dúvidas específicas sobre como adaptar esse protocolo para a sua realidade, coloca aqui nos comentários, pois eu leio todos. Curte esse vídeo se ele te deu clareza, se inscreve no canal porque semana que vem a gente vai falar de precificação, que é onde a maioria dos profissionais perde dinheiro todos os dias sem perceber. Até lá!